Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Mecânica Geral. Nesta videoaula eu vou estar iniciando um novo conteúdo, que está disponível no capítulo 3 do nosso livro, que trata sobre os corpos rígidos, uma parte dos corpos rígidos, mais especificamente sobre sistemas equivalentes de forças. Então, esta videoaula consiste na primeira parte desse conteúdo, tá certo? Então, aqui, a partir desta videoaula, vamos dar início ao conteúdo de corpos rígidos, mais especificamente, vamos estudar, sistemas equivalentes de forças, Então, a gente vai ver conceitos de forças aplicadas em corpos rígidos, vamos ver momentos, momento de uma força em relação a um ponto, em relação a um eixo. Depois vamos ver momento de binário, E por último, sistemas equivalentes de forças. Beleza, pessoal? Então, fiquem ligados, porque essa parte do conteúdo é extremamente importante, para a gente estudar a análise de corpos rígidos, tá certo? Então vamos lá. Nesta videoaula eu vou apresentar uma breve introdução, E em seguida eu vou comentar um pouco sobre forças e momentos, Que é o que a gente mais vai ter contato aqui, tanto nesse conteúdo como na nossa disciplina, Vamos sempre estar analisando forças e momentos de forças, em corpos rígidos. Então, vai ser extremamente importante vocês ficarem ligados aí, principalmente nessa parte inicial, que vai dar uma visão geral e um suporte, para que a gente possa entender melhor todo o conteúdo, ou todos os fundamentos e princípios associados a essas análises de corpos rígidos, ou mais especificamente, aos sistemas equivalentes de forças, tá certo? Então, pessoal, em aulas anteriores, consideramos que alguns corpos poderiam ser tratados como partículas, Ou seja, não só tratar um corpo como partícula, Vocês viram que vários problemas a gente pode analisar, um equilíbrio de um determinado sistema ou de um corpo, analisando apenas um ponto, de conexão ali de forças, Então, dado que a gente tinha várias forças sendo aplicadas em um único ponto, a gente tratava aquele problema como um problema de estática de partículas, Então a gente viu tanto para o caso do plano como para o espaço, Então nem sempre isso vai ser possível, Nem sempre a gente vai considerar que um sistema ou um corpo ele pode ser analisado apenas por um ponto, Vocês vão ver daqui para frente, que nos problemas, na maioria dos problemas de engenharia, a gente trata como um corpo, que tem dimensões, e aí a gente vai ter várias forças sendo aplicadas, nesse corpo ou nesse elemento, ao longo do seu comprimento. Então, a gente não vai ter mais apenas forças aplicadas em um único ponto, Ou seja, todas as forças vão ser aplicadas, ao longo do comprimento desse elemento ou em diferentes pontos desse corpo, E por se tratar, de um problema dessa natureza, onde a gente tem, várias forças atuando em vários pontos, a gente não vai mais conseguir analisar o problema do ponto de vista de uma partícula ou de um ponto material, Ele vai ter que ser analisado como um corpo rígido. Então, na maioria dos problemas, nem sempre é possível a gente tratar um sistema, um corpo, como um ponto material, Ele se comporta como um corpo rígido. Então, daqui para frente vocês vão ver que a gente vai trabalhar mais com corpo rígido, assim como as próximas disciplinas que envolvam, conhecimentos de mecânica geral ou que envolvam alguma parte de análise estrutural, Em geral, um corpo deve ser tratado como uma combinação de um grande número de partículas, Como vocês já devem ter visto na disciplina de Física 1, Quando a gente tem um corpo que possui dimensões finitas, Esse corpo ele sempre é tratado como uma combinação de um grande número de partículas, Então, além do mais,
quando a gente faz a análise, né, de esforços em corpos com dimensões finitas, né, esses esforços eles atuam, né, em diferentes pontos do corpo, né? Então, é mais um motivo que a gente trata, né, esse corpo ou corpo rígido, né, como uma combinação de um grande número de partículas, né? Então, inclusive ele é caracterizado como um sistema de partículas, né, que estão ali unidas e coesas, tá certo? Vocês vão entender melhor essa análise de corpo rígido, né, e porque ele pode ser tratado como uma combinação de um grande número de partículas quando eu for apresentar aqui os assuntos mais adiante, né, de análise de corpo rígido, algumas resoluções de problemas, né, vocês vão entender melhor como é que isso funciona, né, ou como é que por que a gente considera, por que a gente faz essa consideração, né. A maior parte dos corpos considerados em mecânica elementar são rígidos, sendo um corpo rígido aquele que não se deforma, né? Então, para essa disciplina aqui de mecânica geral, né, todos os corpos vão ser tratados como rígidos, né? Ou seja, eles não se deformam, tá certo? Então, toda essa análise que a gente vai fazer aqui de esforços, né, tanto de esforços externos como internos, a gente vai considerar que os corpos não se deformam, né? Então, essa é a abordagem que a gente vai adotar para mecânica geral, que é uma abordagem básica, né? Mas que ela também se aplica a disciplinas mais avançadas, né? Então, por exemplo, quando vocês estudarem mecânica dos corpos deformáveis, né, ou resistência dos materiais, os corpos eles são deformáveis, né? Então eles não são rígidos, tá certo? Mesmo que a gente considere um corpo que se deforma, né, ou seja, que quando a gente tem a aplicação de esforços externos, esse corpo ele vai se deformar, como é que eu posso dizer? A análise inicial, né, ou seja, para a gente conseguir caracterizar o problema, determinar as forças de reação, os esforços internos, né, toda essa análise básica ela ainda é feita, né, considerando como aquele corpo sendo rígido, né? Então, a partir dessa caracterização inicial, dessa definição do problema, né, inicialmente, para a gente determinar os esforços dos apoios, os esforços internos, né, os esforços externos, a gente ainda considera o corpo rígido, né, para a gente adotar aqui as equações de equilíbrio que eu venho apresentando ao longo da disciplina, né? Após essa análise inicial, aí é que entra a análise da deformação, né? Então, mesmo que a gente considere aqui o corpo rígido, né, em mecânica geral, essa análise de corpo rígido ela ainda é válida para a gente fazer essa caracterização inicial do problema, né? Então percebam que é extremamente importante esse conteúdo, né? Mesmo sendo uma aproximação, né, que a gente considera que o corpo não se deforma, mesmo sabendo que ele se deforma, né, a gente ainda vai conseguir utilizar a análise de corpo rígido em outras disciplinas mais adiante, tá certo? Então, para esse capítulo, né, o capítulo 3, vamos estudar o efeito de forças exercidas sobre um corpo rígido e aprender a substituir um dado sistema de forças por um sistema equivalente mais simples, né? Então percebam que aqui a gente já vai começar a estudar corpos rígidos, né? Mais especificamente a gente vai aprender como é que a gente faz a simplificação, né, de um sistema de forças por um sistema equivalente mais simples, né? Por isso que o nome é sistema equivalente de forças. Vocês vão aprender a transformar, né, um sistema de forças em um sistema equivalente mais simples, né, composto por uma força e um momento de uma força. Tá certo, pessoal? Então, basicamente é isso que a gente vai estudar neste capítulo, tá certo? Então, vamos lá. Forças e momentos, né? Vocês vão ver aqui, ao longo da disciplina, né, forças e momentos atuando em corpos rígidos, né? Então, é extremamente importante vocês entenderem, né, o que são essas forças e o que são os momentos que atuam nesses corpos rígidos, né? O conceito de força não muda, né? A única diferença para a análise de corpo rígido é que
as forças que atuam, né, sobre corpos rígidos, elas podem ser separadas em dois grupos, né? O conceito de força continua sendo o mesmo. O que vai mudar é só em relação, né, ao tipo de força que está atuando no corpo rígido, né, que pode ser dividido em dois grupos. Ó. O primeiro grupo, forças externas, né, que são as forças externas que representam a ação de outros corpos sobre o corpo rígido em consideração. Então, as forças externas, elas representam a ação de outros corpos sobre o corpo rígido em consideração, né? Que basicamente é a força de contato, né? Quando a gente tem um contato de um corpo com outro, né? Esse contato ele vai gerar uma força de superfície, né? Que vai ser caracterizado como uma força externa, né? Então, por exemplo, ó, se a gente tiver esse caminhão aqui, ó, que possui aqui um cabo, né, conectado no para-choque dianteiro e 3 pessoas puxando esse caminhão, né? Se a gente for analisar os esforços nesse caminhão, ó, o que é que a gente vai ter, né? Ó, fazendo a representação do diagrama de corpo livre dele, né? A gente vai ter, ó, uma força de reação aqui, ó, da superfície na roda traseira, né? Uma força de contato aqui de reação da superfície, né, do chão aqui na roda dianteira. A força peso que vai atuar no centro de gravidade dele, né? E uma força F que vai ser originada, né? Essa força ela vai aparecer devido à tração nesse cabo, né? Que vai estar sendo puxado aqui por 3 pessoas, né? Então aqui, ó, vocês podem perceber o seguinte, né? Aqui a gente tem a representação das forças externas, né? Ó, uma força de corpo, que é a força devido à ação da gravidade, né? Representado por W. Uma força externa devido ao contato, né? De 2 corpos, ou seja, da roda do caminhão com a superfície aqui do solo, né? Então a gente vai ter uma força de contato aqui R1, né? Uma força de contato R2, né? E uma força F, ó, que vai surgir devido à ação, né, do cabo no caminhão. Então aqui, ó, percebam que a gente tem, ó, 4 forças externas atuando no caminhão, né, em diferentes pontos, né? Então, anteriormente a gente viu que todas as forças atuavam em um único ponto. Então, por isso que a gente conseguia simplificar a análise do problema para análise de partículas ou pontos materiais, né? Aqui não, ó. Todas as forças atuam em diferentes pontos, né? Então, a abordagem aqui para analisar esse problema vai ser um pouco diferente, né? E aí a gente vai cair na análise de corpo rígido, tá certo? É um corpo que possui dimensões e as forças estão atuando em diferentes pontos, né? O objetivo, só lembrando, né, que para esse capítulo 3, a gente vai aprender como simplificar essas 4 forças, né, em um sistema equivalente de forças atuando em um determinado ponto, tá certo? Então, as forças externas, as forças, né, podem ser divididas em 2 grupos. Forças externas, que representam, né, a ação de outros corpos sobre o corpo rígido, ou seja, do chão no caminhão, né, ó, que surgiu R1 e R2, e da corda, né, no caminhão. E uma força de corpo, né, que surge devido à ação da gravidade. Os outros tipos de forças, né, ou seja, o outro grupo associado às forças, né, é o seguinte: são as forças internas, ou seja, as forças internas são as forças que mantêm juntas as partículas que formam o corpo rígido, né? Então, dado que a gente tem uma solicitação externa, forças atuando externamente no corpo, né? Internamente, essas forças elas são transferidas para o material, né? Ou seja, para as partículas do material. Então, essas forças internas vão surgir devido à ação das forças externas, tá certo? E são essas forças internas que fazem o quê? São as forças que surgem internamente ali nas partículas do material e que são capazes, né, de manter juntas essas partículas, né, para que esse corpo não falhe, né, ou seja, não rompa, não apareça nenhum tipo de fissura, coisas desse tipo, né?
Esse conceito aqui de forças internas é um conceito mais avançado que a gente só vai ver no final da nossa disciplina, né? E vocês vão estudar melhor isso nas disciplinas mais adiante do curso, né? Como resistência dos materiais, tá certo? Mas, só recapitulando, ó, forças internas são forças que surgem, né, devido às forças externas e que são as forças que estão atuando ali internamente no material do corpo, né? Então, são as forças atuando nas partículas, né, capazes de fazer com que as partículas do material, né, não falhem, né? Ou seja, que o material não falhe. Então, é a força suportada internamente pelo material, ou seja, que mantém juntas as partículas que formam o corpo rígido, tá certo? Um conceito extremamente importante aqui para essa análise dos sistemas equivalentes de forças, né? Assim como para analisar problemas de corpo rígido, né? É o princípio da transmissibilidade, tá certo? O que diz esse princípio? Ó? Um princípio extremamente importante que a gente vai utilizar aqui, né? Tanto para análise de corpo rígido como para determinação de sistemas equivalentes de forças, né? O princípio de transmissibilidade diz o seguinte, né? Ó, o princípio de transmissibilidade estabelece que as condições de equilíbrio ou movimento de um corpo rígido permanecerão inalteradas se uma força F que atue em um dado ponto do corpo rígido for substituída por uma força F' de igual magnitude e de igual direção, porém atuando em um ponto diferente, desde que as duas forças tenham a mesma linha de ação, né? Se eles possuem a mesma linha de ação, né, obviamente eles possuem a mesma direção. Então, o que é que consiste, né? Eu posso substituir uma força F por uma força equivalente F', né, desde que essa força F' tenha a mesma intensidade, ou seja, a mesma magnitude, né, mesma direção e ela atue, né, com a mesma linha, atue sobre a mesma linha de ação dessa força F, né? Então, para a gente entender melhor, eu vou apresentar uma figurinha aqui, né? Então, o princípio de transmissibilidade consiste no seguinte, ó, né? A condição de equilíbrio desse corpo aqui, ó, com uma força externa F atuando aqui, ó, nessa linha de ação aqui pontilhada, né? Eu poderia substituir, eu poderia deslocar, né, essa força F, ó, para qualquer ponto, né, que está aqui presente nessa linha de ação, né, ó. Então, eu posso substituir essa força F por qualquer força equivalente, né, a F, ou seja, com a mesma intensidade, mesma direção, né, e mesma linha de ação. Então, por exemplo, esse problema aqui, ó, ele é equivalente a esse, né, ó. Por quê? Porque essa força F, ela foi substituída por uma força que possui a mesma intensidade, mesma direção, né, e mesma linha de ação, né? Só que atuando aqui em um ponto diferente, ó. Tem um ponto aqui acima e desloquei essa força, né? Eu substituí essa força por uma força equivalente em um ponto mais abaixo, tá certo? Né? Um ponto diferente. Então, a condição de equilíbrio desse corpo, né, ou de um movimento de um corpo rígido, né, ela permanece inalterada. Por quê? Porque essa força F ela foi substituída por uma força equivalente, né, com mesma intensidade, mesma direção e mesma linha de ação, né, porém em um ponto diferente. Então, é o princípio da transmissibilidade, né, que a gente pode substituir uma força F por uma força equivalente com mesma intensidade, mesma direção e mesma linha de ação, né? Porém, em um ponto diferente, tá certo? Então, essas forças, ó, F e F', elas são equivalentes, né? Assim como o vetor aqui, ó, qualquer força equivalente, né, atuando nessa linha de ação, essa força, né, ela funciona como um vetor deslizante. Então, a gente pode representar para esse problema aqui, né, a análise desse problema, essa força poderia ser representada em qualquer ponto aqui dessa linha de ação, né? Obviamente, as forças equivalentes elas vão ter também, né, o mesmo sentido para que a gente mantenha inalterado a análise do problema, tá certo? Então, pelo princípio da transmissibilidade, a gente percebe que
F e F', são forças equivalentes, assim como essa força F, né, acima da linha de ação, ele vai funcionar como um vetor deslizante. Beleza, pessoal? Então, não altera, né? Eu posso representar essa força F nesse ponto mais acima ou em um ponto mais abaixo, que o problema continuará inalterado, né? Do ponto de vista da condição de equilíbrio ou do movimento desse corpo rígido, tá certo? Então, retornando ao exemplo do caminhão, a gente tem o seguinte, ó. Eu poderia substituir a força F, ó, a força associada àquele cabo, né, que está puxando o caminhão, ó, pelo para-choque dianteiro, né? Eu poderia substituir, ó, por uma força equivalente, né? Eu poderia substituir por uma força equivalente utilizando o princípio da transmissibilidade, né? Então, aqui está a linha de ação de F, ó. A linha de ação de F, eu poderia substituir essa força F por uma força com mesma intensidade, mesma direção, né, e mesma linha de ação. Então, eu poderia substituir essa força F por qualquer força, né, equivalente em qualquer ponto acima da linha de ação dessa força F. Então, eu poderia substituir, por exemplo, essa força F por uma força F' com mesma intensidade, mesma direção, né, e mesma linha de ação, porém atuando aqui, ó, no ponto traseiro, né, no para-choque traseiro. Então, aquelas 3 pessoas puxando o caminhão, né, pelo para-choque dianteiro é equivalente a um esforço, né, das 3 pessoas empurrando o caminhão pelo para-choque traseiro, ó, né? Então, o problema continua o mesmo, né? Ele é estaticamente equivalente, tá certo? Eu apenas substituí, ó, a força, né, que está atuando aqui no para-choque dianteiro por uma força equivalente no para-choque traseiro. Do ponto de vista da análise do equilíbrio, né, o problema permanece inalterado, utilizando o princípio da transmissibilidade. Tá certo, pessoal? Então é bem simples, né? Esse princípio aí que vai ser extremamente importante para a gente analisar a equivalência de sistemas de forças, tá certo? Ou sistemas de força para a gente simplificar para um sistema equivalente, não é isso? Porém, né, existem limitações desse conceito de forças equivalentes, né, através do princípio da transmissibilidade. Então vamos considerar, ó, uma barra curta AB, né? Então eu tenho aqui, ó, no ponto A atuando a força P1, no ponto B atuando a força P2, né? Então percebam que essas duas forças distintas, né, P1 e P2, elas têm a mesma linha de ação, né? Porém, elas possuem sentidos opostos. Então P1 está para a esquerda e P2 está para a direita, né? P1 possui a mesma intensidade de P2, né? Mesma direção, mesma linha de ação, porém em sentidos opostos. Então, utilizando o princípio da transmissibilidade, né, e de força que eu posso deslocar, né, essa força para qualquer ponto aqui da linha de ação, né, dela, como elas possuem a mesma linha de ação, eu poderia substituir P2 por uma força equivalente P2', ó, no ponto de aplicação aqui em A, né? Como eu posso deslocar para qualquer ponto aqui, ó, acima da linha de ação, eu teria isso, ó, P1, né, como está aqui representado, e P2 que possui intensidade, P2' que possui intensidade igual a P2, né? Então eu fiz essa equivalência aqui, ó, P1 e P2 atuando em A. Como a gente viu, né, no capítulo anterior de análise de partículas, né, quando a gente tem todas as forças atuando em um único ponto, a gente pode somar, né, para determinar uma força resultante no ponto, né? Então, como P1 possui a mesma intensidade de P2', ó, ou de P2, né, que é igual a P2', essa figura A é equivalente à figura B, que é equivalente à figura C, né? Ó, quando a gente somar aqui as forças, né, a gente vai anular. Então, estaticamente, ó, a figura A é equivalente à figura C, né? Ó, ela está em equilíbrio estático, né? Então, se P1 é igual a P2, a gente não tem aqui, ó,
a gente tem que esse bloco ou essa barra curta, ela está em repouso, né, em equilíbrio. Estaticamente, A é igual a C, beleza? Com relação a isso, a gente não tem dúvida, né? Aqui, ó, eu tenho uma outra situação equivalente, ó, só para eu concluir, né? Eu tenho essa mesma barra AB, ó, porém, aqui a gente tinha duas forças, ó, tracionando essa barra, né, alongando a barra. Aqui a gente vai ter as duas forças também com mesma intensidade, mesma direção, mesma linha de ação, porém sentidos opostos, né? Só que aqui a gente vai ter o seguinte: eu desloquei aqui, ó, P1 para o lado direito e P2 para o lado esquerdo, né? De modo que aqui, para essa figura A, essa barra está sendo tracionada, ou seja, alongada, e para a situação D, essa barra está sendo comprimida, né? Estaticamente, ó, o problema é equivalente, né? Então eu poderia deslocar aqui pelo princípio da transmissibilidade P2, né? Eu poderia substituir por uma força equivalente P2' no ponto de aplicação B. Quando eu fizesse a soma, né? Como essas forças têm mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos opostos, utilizando aquele conceito que a gente viu no capítulo anterior, né? Eu posso somar a resultante das forças no ponto. Então eu teria novamente, ó, uma ausência de esforços, né, equivalente à situação D. Para concluir, ó, vamos ver qual é a limitação do conceito de forças equivalentes. Figura A é equivalente à figura D do ponto de vista da estática, né? Estaticamente, essa barra está em equilíbrio e está em repouso, né? Porém, ó, fisicamente, o que é que a gente tem aqui, né? Essa barra A da situação A, ela está sendo alongada, ou seja, ela está sendo tracionada, né? E a barra aqui representada na figura dela está sendo comprimida, né? Ou seja, ela está sendo encurtada aqui, por quê? Porque a gente tem esforços aqui de compressão, né? Então percebam que fisicamente, ó, a gente tem outra situação aqui do ponto de vista do esforço no material, né? Enquanto que uma barra está sendo tracionada, a outra está sendo comprimida, né? Porém, o problema da figura A é equivalente à figura D, é o problema da figura D do ponto de vista da estática, né? Então, esse é estaticamente equivalente a esse, porém, ó, fisicamente, né, a gente tem uma tração e uma compressão. Então, internamente, né, a gente teria esforços internos aqui, forças internas diferentes, né, para essa situação A e para a situação D. Internamente, o material está sendo tracionado e aqui comprimido, né? Então, percebam uma limitação aí para o caso do princípio das forças equivalentes ou da transmissibilidade, né? E aqui, ó, quando a gente cai, né, na situação da figura C ou F, essa barra ela tem ausência de esforços, né? Então ela não está sendo nem tracionada nem comprimida, né? Então internamente a gente não teria forças atuando nas partículas do material, né? Então percebam que esse princípio, ó, do ponto de vista da estática, para a gente analisar o problema, né? Essas barras elas são equivalentes, mas fisicamente, quando a gente vai analisar a relação interna, né? A relação de forças externas com forças internas, e analisar, por exemplo, deformação, né? O que é que acontece internamente no material, a gente percebe que esse princípio de forças equivalentes ou da transmissibilidade pode alterar aí a análise do problema, né? Do ponto de vista mais detalhado, tá certo? Ou seja, concluindo, né, o princípio da transmissibilidade deve ser utilizado com cuidado na análise de esforços internos, né? Porque aqui houve uma alteração. Internamente a gente teria tração, internamente aqui compressão. Internamente a gente não teria, ó, esforços aqui para a figura C e F. Então percebam que acabaria alterando, né, a física do problema ali quando a gente analisa internamente o material, tá certo? Então sempre tenham cuidado aí para quando vocês forem analisar problemas mais complexos, né? Sempre tenham cuidado para aplicar esse princípio da transmissibilidade ou de forças equivalentes, né? De modo que eles não alterem a física do problema, né? A análise do problema, principalmente quando a gente está analisando forças internas, tá certo? Então é isso, pessoal. Dúvidas? Qualquer coisa, fala lá no fórum. Muito obrigado e até a próxima aula.